Vamos lá, então. Correção da cruzadinha, então. A questão um é para você ler a pergunta e dar a resposta. Você lê a pergunta que eu falo é a dica, né? É. 5. Apelido de Dona Não, 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 Maria. não, não. Vamos começar pelo número. O número um mesmo. Aí você vai lá na vertical. Ups, tá bom, então calma aí. E professor, cheguei um pouco Tratado, atrasado. Porque eu achei que o tratado senhor não ia. assinado por Dom João e a Inglaterra em 1810. Isso. Quem chegou agora, quem está chegando agora na aula, tá bom? Pega a cruzadinha, caderno de história, tá bom? Para a gente fazer a correção dessa atividade agora. Cauã começou Tá lendo bom, a número professor. um, né? Oi. Aham. Professor, já tô com o caderno aqui já. Tá, beleza. Então, acompanha aí a correção com a gente. Olá, Cauã. Qual Pode foi o tratado assinado por Dom João em Inglaterra em 1810? comércio de navegação? A número um. É. Não, esse É? tratado, ele é um nome gigantesco, né? O tratado a gente tira, porque já está na dica, né? É tratado de acordo. Rapidinho aqui, deixa eu ver se cabe aqui. É tratado de acordo. Não, então vai acabar só o segundo mesmo. Então, tratado assinado por Dom João e a Inglaterra em 1810. É acordo. E comércio ou é acordo de cooperação? Agora bateu essa dúvida. Quem botou aí o que na um? Eu errei então. Você botou o quê? Eu botei comércio de navegação. Mas tudo Comércio de bem. navegação? Eu coloquei a Eu mesma também coisa. coloquei isso. Eu coloquei a mesma coisa. Eu Acordo de também. navegação? É, Sim. comércio Não, de navegação. comércio de navegação. Comércio de Eu coloquei navegação? comércio e Comércio de navegação. navegação. Deixa eu só Coloquei conferir aqui comércio. como é que eu botei na nossa videoaula, no nosso slide. Se eu botei de navegação ou e navegação. Mas é isso, tá? A resposta é essa. Deixa eu só para caber bonitinho lá, ver qual é a palavra, o termo certinho lá, tá bom? Lembrando Qual é a que, minha gente, irmã? lá no canal, lá fica lá no meu. Tô parecendo youtuber falando, né? Mas lá nas É, videoaulas que eu subo lá no YouTube, lá ficam salvo todas essas aulas. Então, quando vocês quiserem assistir novamente alguma coisa e tal, aí vocês podem voltar lá e tirar dúvida, tá bom? Bom, inscreva-se. Professor, então qual é a resposta certa da um? é tratado de comércio e navegação. Tá. Vamos lá. Você coloca tratado? É o que eu tô vendo. Se eu botei tratado, eu só botei comércio e navegação. Comércio e navegação. Eu coloquei tratado de comércio. É comércio e navegação, tá bom? Porque o nome do tratado todo é Tratado de Comércio e Navegação. Aí tira a palavra tratado e só bota aqui comércio e navegação. É a resposta. Vocês estavam certos, é só porque eu não sabia qual dos termos que estava correto para caber aí certinho, tá? Eu coloquei Vamos lá. comércio e navegação. É isso mesmo. Deixa eu ver aqui quem são os participantes que estão na aula, que eu quero perguntar das turmas à tarde também. Vamos lá, o primeiro que aparece aqui para mim é a Catarina. Catarina, você está aí? Vamos lá, Catarina, lê a questão 2 pra gente. A dica 2, aliás. Só um minuto. Tá bom. Não, tio, deixa eu responder a 3. A Professor, tá, posso responder tudo a bem. Vai, Ítalo, pode ir a 2, aí a Catarina 3. Tá, Não, vai. eu posso Era fazer a 9, 9? tio. Eu quero fazer a Vai 9. a 2, vai a Tá, 2. se eu esquecer, vocês lembram que o Ítalo é a 9, tá bom? Vai lá, questão 2 então. Guilherme, tá aí? Você pode ler pra gente? Ah, ela tá falando com a tia Ruth? Não! Ah, tá. Tá. Vamos lá, Guilherme. Meu caderno caiu no chão. Cata ele aí, mãe. Homem. Meu Deus. Peraí, é o Foi o mesmo. primeiro ponto de parada. Catalina. Pronto? Pessoal, só vou pedir que os demais desligam o microfone. Aí só o Guilherme liga e responde. Vai, Guilherme. Uhum. País que foi o principal beneficiado. É esse mesmo, né? Aham, isso mesmo. Nossa, eu não tô entendendo a minha letra. Vamos lá. País que foi o principal beneficiado com a transferência da família real portuguesa para o Brasil em 1808. Que país foi esse? Qual que foi mais beneficiado com a vinda da família real portuguesa para o Brasil? A Europa. Não, mas qual país da Europa? Inglaterra.
É isso. Isso mesmo, tá bom? A resposta é Inglaterra, tá? Quem botou algo diferente, a resposta está no número 2, Inglaterra. Inglaterra é o país que mais se beneficiou com a vinda da família real portuguesa para o Brasil, porque eles vão lucrar bastante com a chegada da família real aqui no Brasil. O Brasil vai abrir os portos e eles vão começar a vender mercadorias inglesas no Brasil e assim vão lucrar cada vez mais, tá bom? Vamos lá. Nicolas, tá aí? Sou eu a número 3. Ah, é verdade, Catarina. Não deixa eu esquecer, viu? Quem pediu, não deixa eu esquecer. Tio, Vai, calma, Bright, não tá conseguindo ligar o microfone, não. Não? Mas ele tá conseguindo acompanhar aí a aula? Eu acho que tá, não sei não. Deixa eu ver, Não, vou se perguntar tiver- pra ele lá. Pergunta pra ele. Se estiver conseguindo, tá beleza, então. Vai, Catarina, pode ir. Oi, tio, eu não sei se tá certa, mas eu escrevi Salvador. Tá bom. Mas você pode ler a pergunta pra gente? Ah, tá, só um minuto. Cidade do Brasil, que foi o primeiro ponto de parada da família real portuguesa, na chegada em 1808. Certinho, e sua resposta está correta. É a cidade de Salvador. A nossa capital anterior. Antes do Rio de Janeiro era Salvador. Foi lá que Dom Tio, João ele tá chegou. conseguindo escutar. Tá bom? Da primeira Parte- vez que eu tentei, eu Tá, tá não conseguindo escutar. fazer a cruzadinha. Isso. Ó, Ele só não parte tá da conseguindo. família... Tá bom. Parte da família real naquela época, eles tinham chegado, desembarcado diretamente no Rio de Janeiro. Por que isso aconteceu? Porque no meio do Oceano Atlântico, a família real ela se dividiu, né? Teve uma tempestade, parte das embarcações vieram direto para o Rio de Janeiro e parte das embarcações, em uma delas estava Dom João VI, desembarcou em Salvador. Só que um mês depois eles já pegaram o barco de novo e desceram para a capital do Brasil, que naquele período era a cidade do Rio de Janeiro. Belezinha? Então, resposta do número 3, Salvador. Bom, número 4, Maria Eduarda. Você pode ligar o microfone? Duda? Oi, Oi, beleza. Você pode ler a 4 pra gente? a 4, só um minuto. A número 4 não sei se está certo, mas é Napoleão Bonaparte. Tá, você pode ler pra gente a pergunta primeiro? Sim. Comandante militar, imperador da França, que foi responsável por forçar a saída da família real portuguesa para o Brasil. Isso mesmo, comandante militar imperador da França, a sua resposta está correta. Então, número 4, Napoleão Bonaparte, tá? A maior palavra da nossa cruzadinha, eu acho, é Napoleão Bonaparte. Ele era o imperador naquele período da França, né? Naquele sentido, e também era o comandante. Então, ele não só ficava mandando, ele participava das batalhas às vezes. É claro que da invasão de Portugal, ele não esteve presente. Só suas tropas aqui chegaram para invadir Portugal, mas ele ficou lá na França mesmo, bonitinho, cuidando de outros negócios. Tem que lembrar que o Império Napoleônico ele era muito grande, né? Então ele tinha que administrar um território imenso durante aquele período. Belezinha? Vamos lá então, para a questão número 5. Bruno, você pode ligar o microfone aí, cara? Ah, meu Deus. Vamos lá, Bruno. Manda brasa aí, Calma questão aí. 5. Sim, tá. Bem fácil, assim, Calma aí. tá bem fácil. Deixa eu ver aqui. Calma aí, tio, deixa eu achar aqui. Esse Então caderno calma, aqui esquece já não. tá... Ele que se altera. Eu mesmo. Tu que tá alterado, Bruno, é tu? Tá bom, vamos lá, gente. Deixa o Bruno aí responder, vai. Calma aí. Sério, cadê? Não estava aberta essa cruzadinha, não? Não. Lê aqui na tela, então. Daqui a pouco você procura. Lê aqui na tela pra gente. Consegue ler? Consigo. Vai. Apelido de Dona Maria de Portugal na época. A Rainha de Portugal na época. Qual era o apelido de Dona Maria, galera? O que vocês votaram? Louca. Isso A mesmo. Louca. Isso mesmo. Era Dona Maria a Louca. Então aqui na 5 é Louca, tá? L-O-U-C-A. Louca. Por que esse é o apelido dela, galera? Porque ela estava perdendo as faculdades mentais. Ela estava envelhecendo, estava perdendo a lucidez. Achei. Por isso que seu filho... É por isso que seu filho que vai mandar naquele período, na verdade, não ela. Quando a gente fala que um príncipe é que manda,
ele é chamado de príncipe regente, tá bom? Ele que rege, ele que manda, que governa Portugal naquele período, tá bom? Olá, da tarde, pessoal. Quem está com o microfone aí ligado, desliga. Olá, questão 6, Felipe. Pode ativar aí? Oi, oi. Vamos lá, Felipe, questão 6. 6. Período da história do Brasil onde ocorre a chegada da família real portuguesa em 1808. Isso, é o período da história do Brasil, tá, galera? Não é a história do mundo. Da história do Brasil, qual foi esse período que chegou a família real aqui? Período joanino. Então, a gente vai fazer uma pequena correção, tá bom? O período joanino é o governo que a gente começa a estudar na próxima aula. Semana que vem é o governo joanino, que é Dom João chega no Rio de Janeiro e começa a governar o Brasil. Aí se chama governo joanino. O período da história do Brasil era o nosso segundo slide da última aula. Vocês lembram? O que vocês botaram aí? Alguém botou algo diferente? Vou até mostrar aqui para vocês. Vou mostrar até aqui para vocês. Olha aí, vocês estão olhando o slide aí na tela? Uhum. O que está escrito aí? Os três períodos? Eu tô. Qual é? História do Brasil. Colônia, Brasil Império, Colônia. Brasil República. Isso, vamos lá. A família real chegou... O Brasil chegou em 1808. A família real chegou no Brasil em 1808. 1808 está em que período aqui? Brasil Brasil Colônia. Colônia. Brasil Então essa é a Colônia. resposta, tá? Brasil Colônia é a resposta da nossa cruzadinha, tá? Na questão Professor, pode número responder a 7? Eu posso responder a 7? Pode, A mas sete. só para deixar claro, questão 6, período da história do Brasil onde ocorre a chegada da família real portuguesa no Brasil, Brasil, colônia. Aí vocês vão escrever Brasil, colônia, Professor, a resposta. acho que essa é a Oi. cruzadinha com as palavras mais grandes do mundo que eu já vi. Ah, Né? é bom que bota um pouco para pensar, né? Cachola para pensar. É, né? Fala. Pessoal, o microfone aí se desliga, tá bom? Olá, alguém tinha pedido para responder a 7. Quem pediu para responder a 7 pode ligar e responder. Vai. Príncipe regente de Portugal, que liderava a corte portuguesa na vinda para o Brasil. Eu Quem coloquei era? Dom João VI. Isso mesmo, Dom João VI. O sexto em algarismo romano, tá, galera? Então, D-O-M, Dom João VI. Aí aqui é o V e o I, né? De sexto em algarismo romano. Ele era o filho mais velho de Dona Maria, então ele vai ser o príncipe regente. Ele que estava governando Portugal naquele período. Inclusive, a sua mãe vai chegar a falecer e ele se torna um rei de Portugal. Se torna Dom João, tá? Aí, moleque. Acertei. Professor, Beleza? então o número romano é V e um embaixo, né? Isso, é o V aqui no penúltimo quadrinho e o I no último quadrinho. Aí se torna 6, tá? Eu coloquei exatamente isso. Ah, beleza, então. Vamos lá, para o penúltimo, então, a questão 8. Alguém pode ler aí pra gente a questão 8? Eu. Vai. Vamos lá. eu perdi, França. Ué. Acordo comercial que a França impôs aos países da Europa, que visavam o enfraquecimento comercial e econômico da Inglaterra. Isso, que tratado era esse? O que acordo era esse? Bloqueio continental? Isso mesmo, a 8 era bloqueio continental. Essa palavra grandona aqui, outra palavra Palavra grande, né? pequena, hein? Isso, Sabe que bloqueio eu podia ter continental. Isso, lembrando que o bloqueio continental foi aquele acordo que Napoleão utilizou para fazer com que todos os países da Europa não pudessem comercializar com a Inglaterra, tá bom? Então a Inglaterra ela não poderia comprar produtos, não poderia levar seus navios a aportar em nenhum país do continente europeu, com a exceção de Portugal, que era o seu principal aliado político. Então por isso que Portugal vai ficar nessa encruzilhada. Ou eu apoio a Inglaterra, ou eu apoio a França. E aí ele ficava em cima do muro, até que as tropas napoleônicas chegaram na fronteira de Portugal para eles tomarem uma decisão. Ou se subjugavam a Napoleão ou seriam invadidos. Aí o que eles fazem? Pegam um bico para o Brasil, né? Pode ir para o Brasil para não acabar sendo preso, que era o que estava acontecendo com as coroas, com os reis, as rainhas dos países que não aceitavam o domínio de Napoleão sobre seus respectivos países. Beleza? Então, resposta número 8, bloqueio continental. Sim, professor. Sabe o que o senhor Posso ler a podia... 9? Oi, É o Ítalo, a rapidinho. 9. O Ítalo é a 9. Pode fazer a pergunta que você ia fazer. O senhor podia ter colocado aqueles quadradinhos pretos para separar as palavras.
Ah, Que sim. Ah, é ficou verdade. É porque é o tudo seguinte, junto. onde eu faço essa cruzadinha é um programinha, né? Porque senão Ah, eu ia entendi. gastar muito tempo fazendo isso no Excel ou em outro lugar, né? E aí, Uhum. nesse programinha, eu não posso escolher quantos quadrados vai ter. Eles já fazem automaticamente. Eu boto qual é a resposta, né? E aí eles já criam os quadradinhos. O que eu vou tentar fazer? Vou tentar botar Vou botar tipo uma letra qualquer, quando for para separar palavras, né? E aí eu, na hora de jogar isso num documento para mandar para vocês, aí eu passo aqui uma canetinha preta, assim, e aí eu tento separar, tá bom? Ok. Beleza, vamos É lá. que Então a isso última... confunde demais, professor. Não, eu entendo vocês. Quando é palavras assim, que são duas palavras juntas, eu entendo que dificulta um pouco. Mas aí na próxima eu faço isso que eu falei para vocês. Olá, a 9 então, Ítalo? Número 9. A primeira medida tomada por Dom João ao desembarcar no Brasil foi a abertura dos portos. Isso mesmo, dos portos. A primeira medida que Dom João teve foi abrir os portos às nações amigas. Portos, né? O O ele é metafôrico, né? Então, P-O-R-T-O-S, os portos, né? É aquela mesma coisa que explodiu essa semana lá em Beirute, no Líbano, vocês viram? Eu vi, foi muito triste, cara. É muito triste. Eu Então, vi, aquilo foi lá era um muito porto, triste. né? Que é onde os Esse mundo navios... tem... Esse ano tem como ficar pior? Rapaz, Tem. Tem. não dá ideia não, que pode ser que aconteça algo pior, né? Mas só para terminar aqui, então, gente. Por que o porto era importante naquele período? Porque as pessoas, as únicas embarcações que eles tinham para navegar e tudo mais, é pelos mares, né? A gente não tinha ainda carro, avião, submarino, nem nada do tipo. Você só tinha embarcações, né? Caravelas, naus, né? Barcos feitos de madeira naquele período. Então você tinha que ter os portos, que era onde esses barcos iam encostar, estacionar, né? Parar assim nas cidades. Então Dom João, a primeira medida que ele teve no Brasil, quando ele chegou, foi abrir esses portos para que os navios ingleses também pudessem atracar no Brasil, pudessem estacionar e parar no Brasil. Qual era o objetivo disso? Era poder a Inglaterra comercializar com o Brasil, né? Lembra, a Inglaterra vai ajudar a família real portuguesa a vir para o Brasil em alto mar. Eles vão fazer a escolta militar, né? Para nenhum navio francês tentar atacar. E eles não vão fazer isso de graça, né? Eles vão cobrar, vão ter um preço. E qual era o preço? Que Portugal liberasse o Brasil para poder comercializar com a Inglaterra. Assim a Inglaterra teria mais ganhos, mais lucros, não ficaria tão endividada nesse sentido, tá bom? Não é à toa que a pergunta número 3 é qual foi o país, a 3 ou 4? Não, foi a 2. Qual foi o país que mais foi beneficiado com a vinda da família real portuguesa para o Brasil? Foi a Inglaterra, porque a Inglaterra ficou rica, muito dinheiro, se tornou a grande potência do mundo naquele período, graças a essa ajuda que deu a Portugal. Portugal já está perdendo aquele status de maior coroa da Europa, né? Lembra, quando começam as grandes navegações, Portugal era o país mais rico da Europa. Aqui em 1808, né, já é século XVIII, né? Século XVIII, depois para o século XIX, a Inglaterra ela vai começar a assumir essa grande potência que ela é econômica no mundo, né? Isso só vai modificar no século XX, quando a Alemanha vai pegar esse posto da Inglaterra como maior potência da Europa, né? Vocês sabiam disso? A Alemanha hoje é o país mais rico da Europa. Sabia não. Sabia não. País de A primeiro Alemanha mundo. também é um país muito pequeno, então eles têm muito dinheiro para um território muito pequeno. Então sobra dinheiro na Inglaterra, ou na Alemanha, para você fazer investimentos. É claro que não tem país pobre, né, na Europa, né? O país mais quebrado, mesmo assim, ele é muito, economicamente, ele é muito melhor que muitos países da América, do Sul, por exemplo, da África e tudo Tudo é mais. melhor que o Brasil. Em alguns aspectos, sim, tá bom? Beleza? Todo país é melhor que o Brasil. Não, Tudo, nem né? assim não, cara. A gente Não, tá em em processo. cultura o Brasil é muito rico. Isso. Ó, E a alguns gente depende países muito... penam nisso. A cultura a gente nossa depende foi. muito, a gente depende muito dos aspectos que nós estamos analisando. O Brasil, culturalmente, ele é rico, religiosamente ele é rico, politicamente ele é rico e tudo mais. Economicamente, nós também somos ricos. Qual o problema nosso? Nós temos a 7ª maior economia do mundo, né? A gente está no top 10 de economias do mundo. Só que o que vai acontecer? Nosso país ele é muito grande. A nossa população também ela é numerosa. Então, na hora que você pega esse dinheiro que o Brasil tem e investe no país, falta dinheiro, porque o país é imenso, né? O território é imenso, né? O Brasil tem o tamanho de um continente. Cabe toda a Europa, com exceção da Rússia, né? Cabe toda a Europa dentro do Brasil, para vocês terem uma ideia.
Então, o Brasil é um país muito extenso. Então, o dinheiro que a gente tem não comporta um investimento necessário que a gente precisa ter no Brasil para a gente melhorar as nossas condições sociais por aqui. Tá bom?